Vamos lá, sem problemas. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 18. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 18. Eu convido a igreja a ouvir a leitura da palavra do Senhor. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua santa palavra. Necessitamos, Senhor, da ação do Teu Santo Espírito a falar aos nossos corações. Ó Pai, que o Senhor mesmo haja em nosso meio, de tal forma que nesta noite a Tua igreja seja edificada, corrigida, que haja salvação também em nosso meio. Nós oramos, Senhor, confiados na mediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como saber se uma joia é mesmo de ouro? Tem várias formas, né? Algumas práticas, algumas técnicas, mas existe uma que é bastante usada pelos ourives, pelos aqueles profissionais que lidam com o manuseio das joias, e com ouro, e com prata, e com tudo mais, e é o teste do ácido nítrico. Os ourives, eles pingam uma gota de ácido nítrico na joia e vem o resultado dessa reação. Se ficar verde, significa que a joia é apenas banhada a ouro. Se ficar esbranquiçada e leitosa, significa que é prata folhada com ouro. Agora, se não houver nenhuma mudança na cor, significa que a joia é realmente de ouro. Interessante, né? Que o resultado, seja qual for, ele se mostra a olhos vistos após o teste. Você faz o teste e o resultado vai aparecer com certeza. Eu fiquei pensando também que esse teste é um pouco complicado, porque envolve ácido, né? Isso não é muito para todo mundo, mas talvez para ajudar as crianças. Como que nós sabemos então que uma árvore frutífera está produzindo os seus frutos? Como nós sabemos que uma mangueira produz manga? É um teste bem mais fácil, é só olhar para ela, não é mesmo? E quando você pega o fruto, você reconhece, isso aqui é uma manga. Agora, meus irmãos, como saber se uma pessoa tem uma fé sem fingimento? Pergunta difícil de responder, não é mesmo? Mas não é impossível. Agora, primeiramente, é preciso lembrar que só Deus pode ver o coração de uma pessoa. Mas então, por que eu estou falando de observar se alguém tem uma fé sem fingimento? Só tem um jeito, meus irmãos, e é a mesma lógica do que eu falei há pouco. Nós só podemos descobrir se alguém tem uma fé sem fingimento pelos seus frutos. Os frutos da vida do crente é que diz que fé que ele tem. A prática do dia a dia aponta para aquilo que está no coração da pessoa. A nossa vida é a resposta aos testes de fé que são aplicados a nós todos os dias. Todos os dias você passa por dificuldades, por testes, onde a sua fé será testada, e a resposta que você der a isso, a esses problemas, a essas situações, vai mostrar fatalmente o que está no seu coração. E no começo dessa carta de Paulo a Timóteo, Paulo elogia Timóteo. Ele afirma que Timóteo tem uma fé sem fingimento. Versículo 5.
Acontece que Paulo, imediatamente após ter falado que a fé de Timóteo é sem fingimento, ele apresenta algumas dificuldades que surgem na vida de todos aqueles que seguem a Cristo e que não se envergonham do Evangelho. Paulo, e isso foi o sermão de domingo passado, eu estou recapitulando aqui. Paulo é um prisioneiro de Cristo. Ele carrega as algemas por conta do fiel testemunho sobre Cristo. Paulo não foi preso porque ele matou alguém, porque ele roubou, alguma coisa do tipo. Paulo foi preso porque ele anunciava Cristo. E nesses versículos 15 a 18 que nós vamos ver nessa noite, nós temos o contraste entre crentes, entre fiéis e infiéis. Podemos dizer também entre os fortes e os fracos, ou ainda entre os confiáveis e os não confiáveis. Nesses poucos versículos, nós temos a demonstração prática do conteúdo que Paulo acabou de ensinar. Tudo que nós vimos no sermão de domingo passado com o reverendo Adelso, agora Paulo dá 2 exemplos práticos de como nós podemos perceber então uma fé sem fingimento. Agora, para entendermos o que é se envergonhar de Jesus e de sua palavra, nós vamos olhar para esses 2 exemplos que Paulo dá. O primeiro exemplo é negativo e o segundo exemplo positivo. Então, veja comigo o versículo 15. Está cientes que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Todos da província da Ásia abandonaram Paulo. Ásia aqui, meus irmãos, quando Paulo está citando, é a Ásia Menor, é a província romana. A distribuição dos territórios daquela época é um pouco diferente de como nós entendemos hoje, mas a Ásia era uma província romana que incluía Mísia, Lídia, Cária, algumas ilhas do litoral, e Éfeso era a capital dessa província. E essa região toda hoje corresponde mais ou menos à Turquia. Depois, se você quiser olhar no mapa, ver o que é a Turquia, é essa região que Paulo está falando. Agora, todos me abandonaram. Todos aqui, todo mundo mesmo? Essas são aquelas palavras que a gente precisa olhar para o contexto. Muito provavelmente, não, porque o próprio Timóteo está ali, outros homens fiéis estão ali, então não é 100% das pessoas. Mas todos é uma hipérbole para demonstrar que muitos daqueles que diziam crentes abandonaram Paulo na hora do vamos ver. Muitos deram as costas, muitos deixaram Paulo na mão. A vergonha, meus irmãos, a vergonha promove o abandono. Eu me lembro, quando eu estava estudando esse texto, me lembrei de uma fase da minha vida. Eu trabalhava no Banco do Brasil, na área de marketing, e foi justamente naquela época do mensalão, né? Aquela época onde o diretor era o Henrique Pisolato. E nós não sabíamos, nós os assessores, e creio eu também os gerentes, o povo comum, né, da diretoria, ninguém sabia o que estava acontecendo naquela hora. Mas quando deu o problema, que foi para a imprensa, que foi aquele escândalo, meus irmãos, parecia que eu e meus colegas éramos leprosos. Eu obrigado a andar de crachá lá no prédio, né? E cada um com o crachá da nossa diretoria naquela época, as pessoas entravam no elevador, ela lia o seu crachá, ela virava a cara. Eu cheguei ao ponto de descer no andar de baixo, subia com o meu crachá virado, descia no andar de baixo, porque as pessoas dos outros andares, das outras áreas, era muito claro que as pessoas pensavam o quê? Todo mundo daquela diretoria rouba. Foram meses terríveis, foram das piores épocas da minha vida no banco. As pessoas olhavam para você e via, parece que estava escrito na sua testa assim, ladrão.
E o que isso acontecia? Elas, obviamente, não queriam nenhum contato conosco. E elas tinham, então, isso gerava aquele quadro de vergonha, e isso fazia com que as pessoas nos abandonassem. E poucas pessoas nos deram apoio naquele momento. É claro que aqui é o contrário, né? Ali nós estávamos certos e as pessoas que tinham vergonha de algo que não tinha acontecido. Mas eu estou dando esse exemplo porque a vergonha, ela faz isso. Quando nós temos vergonha de alguém, nós temos a grande chance de abandoná-lo. Essa é a maior probabilidade da nossa vida. E alguém já disse no passado que a igreja é o único exército que deixa seus feridos para trás. Que frase dura, meus irmãos, que frase dura de engolir essa. Porque a maioria mesmo dos exércitos comuns de guerra, de guerrilhas e tudo mais, eles fazem de tudo para resgatar os feridos. E a igreja parece que não tem esse cuidado, porque justamente ela se envergonha e deixa para trás. E isso é uma forte acusação que muitas vezes é verdadeira. Assim também a parábola do bom samaritano, né? Que na dúvida passa o sacerdote, passa os religiosos, olham para o moribundo, mas é melhor não mexer com isso não. E então nós temos aqui Paulo, que estava preso em Roma. Fatalmente essa é a sua última carta, ele está para morrer, a sentença está para ser executada. Paulo escreve essa carta e ele está dizendo o quê? Timóteo, lembra que todo mundo da Ásia me abandonou. Agora, ele dá uma ênfase a dois nomes, a Fígelo e Hermógenes. Provavelmente nós não temos como afirmar quem são esses dois homens, mas provavelmente eram dois líderes ou dois homens muito importantes naquele contexto. E curioso é que Paulo faz questão de sinalizar esses dois homens como homens que negaram, homens que abandonaram Paulo, para que a igreja soubesse disso. Imagine isso, meus irmãos. Paulo está dizendo, fulano e Beltrano, esses dois me abandonaram. Se fosse hoje em dia, meus irmãos, que escândalo isso causaria, né? Porque no politicamente correto, nós não podemos fazer essas coisas, né? Imagina, não pode falar de fulano, mesmo que ele esteja totalmente errado. Você não pode falar, quem é você para julgar, quem é você para rotular, não é? Mas foi justamente essa marcação pública e notória. Era para a segurança da igreja, era para a igreja saber, gente, não dá para confiar nesses dois homens, porque eles já me abandonaram. Então perceba que essa questão é muito importante para Paulo. Paulo está dizendo, olha, na hora do vamos ver, eu fui deixado para trás. E isso, meus irmãos, esses dois nomes também me lembram que ninguém está livre desse perigo, não é? Nem mesmo, eu fiquei pensando algo que é óbvio, mas a gente precisa sempre se lembrar, nem mesmo a liderança de uma igreja está livre de negar o Senhor e negar os irmãos, e negar a obra do Senhor, e negar a palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então nós vemos já de cara nesse primeiro ponto que esse primeiro versículo mostram aqueles que não passaram no teste da fé. Agora, nos versículos 16 a 18, nós temos o exemplo positivo. Nós temos alguém que passou no teste da fé. Onesíforo. E é curioso, se tem uma coisa das coisas que eu gosto de detalhes das escrituras, são os nomes. O Senhor e é só um pensamento meu, parece que ele permitia que os nomes das pessoas apontassem para o caráter das pessoas. Onesíforo significa literalmente aquele que traz proveito, portador de benefícios. Curioso, né? E é justamente esse que é o exemplo positivo que Paulo dá. Onesíforo, então, é um crente fiel, que não se envergonhava de Cristo, nem do Evangelho, nem mesmo do prisioneiro Paulo. Meus irmãos, parem para pensar.
Paulo está dizendo, eu estou preso, estou aqui retido, vou morrer, isso é vergonhoso para muita gente, mas Onesíforo não se importou com isso. E quais evidências então nós temos nesse texto para afirmar que Onesíforo passou no teste da fé? Eu queria ver com vocês 4 detalhes. É claro, meus irmãos, que a fé é um dom de Deus, porém também é verdade que o justo viverá pela fé e que também é preciso desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como diz Paulo lá em Filipenses 2,12. Antes de vermos esses 4 pontos, é preciso lembrar que o Senhor inicia a obra, o Senhor nos sustenta na sua obra, em nos santificar, porém isso não tira a nossa responsabilidade com a nossa própria fé. O cuidado da sua fé é responsabilidade sua. Cada um tem que cuidar da sua própria fé. Obviamente, ajudando também a cuidar do próximo, dos irmãos e tudo mais. Mas vamos ver aqui 4 evidências, meus irmãos, da fé sem fingimento de Onesíforo. Porque ele servia de exemplo para Timóteo. Paulo não usou isso aqui à toa. Paulo está dando como um exemplo para Timóteo. E esse exemplo serve para mim e para você nessa noite. Em primeiro lugar, Onesíforo tinha uma fé sem fingimento porque ele era alguém que animava. Versículo 16: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Era alguém que dava suporte moral e espiritual. Onesíforo era alguém que se envolvia, alguém comprometido com o Senhor, com a sua obra e com os irmãos, alguém que exercia misericórdia. E as palavras do Senhor Jesus, se nós formos usá-la, nós podemos dizer que Onesíforo é um bem-aventurado, não é? Mateus 5:7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é isso que Paulo está suplicando sobre a vida dele. Isso é tão verdade, meus irmãos, que Paulo suplica 2 vezes por misericórdia, tanto sobre a casa de Onesíforo, versículo 16, quanto a sua própria vida, versículo 18. E o que nós vemos então, o que nós podemos aprender desse primeiro ponto, dessa segunda parte, é que a fraternidade fortalece a fé. Na interação fraterna, a fé é fortalecida. Veja, que relação é essa entre Onesíforo e Paulo? Paulo está usando a sua relação de amizade, de fraternidade, para lembrar a Timóteo que ele, nas horas de dificuldades, foi animado por Onesíforo. Eu fico pensando, se Paulo desanimava, quem sou eu então? Não é? Mas o importante é lembrar que foi justamente um irmão na fé que trouxe ânimo para Paulo. E a fraternidade, então, ela fortalece a fé justamente por conta dessa interação. Eu trouxe um exemplo aqui do Antigo Testamento para a gente perceber isso. Aquela relação de Jonatas e Davi, 1 Samuel 23, 15 a 18, que diz assim: Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Quando Davi percebeu que o Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi, em Oreza. E aí diz o texto, percebam essa expressão, meus irmãos, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Diz o texto, Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante de Deus, diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Davi sendo seguido por Saul, Saul querendo matar Davi a todo preço, e chega alguém e diz para ele: não tenha medo.
E essa palavra foi considerada como algo que fortaleceu a confiança de Davi, o rei Davi, em Deus. Percebe, meus irmãos, como a fraternidade ela tem essa importância na vida do povo de Deus? E é curioso quando alguém despreza a fraternidade. Me incomoda muito quando eu ouço ou percebo pessoas que não querem viver no meio dos irmãos, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que acha defeito com muita facilidade nos outros. Mas é justamente os irmãos que serão usados para animar a nossa fé. E isso é um sinal de uma fé saudável. Mas em segundo lugar, ainda no versículo 16, diz o texto: e nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo, meus irmãos, era alguém que não se envergonhava de Paulo. Precisamos lembrar quem é Paulo aqui. Paulo é o próprio representante de Cristo. Ele começa a carta dizendo o quê? Eu sou um apóstolo de Cristo, eu sou um enviado de Cristo, eu venho em nome do Senhor. Então negar Paulo ali era obviamente, explicitamente negar o próprio Cristo. Agora, pelo contrário, Onesíforo não tinha vergonha de se identificar com Paulo, não tinha vergonha de dizer que Paulo era amigo dele, que ele era cooperador de Paulo. Isso é muito fácil, não parece muito fácil, meus irmãos? Mas vamos lembrar de um detalhezinho. Naquele momento da história, o imperador era Nero. Nero estava matando cristão à torta direito. Nero usava crente como tocha humana. Você sabia disso? Nero mandava fixar os crentes em postes pelas ruas de Roma e tocava fogo para que à noite as ruas ficassem iluminadas. Esse é Nero. Nero manda então prender Paulo, porque esse tal de Paulo está pregando Cristo. E agora Onesíforo diz o quê? Eu não me envergonho de Paulo, eu não quero nem saber, eu posso ser preso também, mas eu não vou negar Paulo. Eu não vou deixar de me identificar com Paulo por conta disso. E a segunda coisa então que nós podemos aprender é que o testemunho público fortalece a fé. Muitas vezes, irmãos têm vergonha de Cristo, vergonha da palavra e vergonha da igreja. O próprio Senhor Jesus disse, e nós lemos, eu vou ler mais uma vez, Mateus 10, 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Capítulo 2 ainda de 2 Timóteo, versículo 12, diz assim: se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Meus irmãos, o testemunho público aponta para a nossa fé. É curioso isso, porque tem muita gente que se diz cristão da boca para fora. Gosta de dizer, gosta de ir na internet escrever, mas o seu testemunho público diz outra coisa, aponta para outra realidade, porque ele está negando os irmãos, negando Cristo. Aí as pessoas falam: não, mas imagina, pastor, eu não vou negar Cristo, nunca vou negar Cristo. Mas você deixa seu irmão para trás, você tem vergonha do seu irmão, você tem vergonha da igreja, você nega Cristo todas as vezes que faz isso. Mas em terceiro lugar, versículo 17, nós temos o seguinte texto: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Onesíforo era alguém que amava a comunhão fraterna. Onesíforo não descansou, o texto nos dá essa ideia, não descansou até encontrar Paulo. O texto diz que ele procurava com persistência. Mais uma vez, lembre-se do contexto. Imagine Onesíforo perguntando para as pessoas: onde fica a cadeia que o Paulo está preso? Ô, seu soldado, por favor, onde que é que está a cadeia? Eu estou procurando Paulo.
Por favor, você ouviu falar de Paulo? Eu estou procurando. Imagine isso, meus irmãos. Quem se anunciava como cristão era preso, e ele diz que, o texto diz que ele procurou Paulo insistentemente. Por quê? Qual é a relação disso? E aí a gente vê então que a comunhão também fortalece a fé. A identificação entre o povo de Deus é um instrumento para fortalecer a nossa fé. Ocorre que às vezes os irmãos se envergonham de outros irmãos, por vários motivos. Por exemplo, é claro que se um irmão se torna um pecador contumaz, isso é vergonha para todo mundo, e a Bíblia diz o que fazer com essas pessoas. Mas a maior parte das vezes a vergonha com os outros são por causas erradas. Por exemplo, não, ele é daquela denominação, daquela igreja, que lá no meu irmão não, nem me fala que aquilo ali... não, eles creem em tal coisa. Não dá para dizer que aquele povo é irmão não, porque eles creem em tal coisa, sendo que são crenças secundárias. Não, eu não me identifico com aqueles irmãos daquela igreja porque eles pensam diferente de mim. Meus irmãos, é justamente a comunhão que fortalece a nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Eu fico olhando, eu fiquei essa semana impactado por esse texto, eu fiquei olhando e falando, cara, a coisa estava bem ruim, o momento era bem ruim, se tinha algum perigo de sair na rua, em alguma época da história, aquela era uma dessas, porque se você fosse identificado como cristão, você era preso e morto. E esse tal de Onesíforo, ele não só não tem vergonha, como ele procura Paulo. Ele quer estar junto de Paulo, ele quer encontrar Paulo, ele quer servir junto com aquele apóstolo. Porque ele sabe que a comunhão também fortalece a fé. Mas em quarto e último lugar, Onesíforo era alguém que estava ocupado com o serviço ao Senhor. O texto diz, tanto nesse versículo quanto no 18, que ele serviu em Éfeso e Roma. E mais, não diz quais foram as obras, mas no final do versículo 18, Paulo diz assim: e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou em Éfeso. O serviço, meus irmãos, também fortalece a fé. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei de um exemplo. Eu já talvez tenha citado ele aqui, mas foi no sepultamento de uma sobrinha minha, já há alguns anos, já passaram alguns anos, ela morreu muito jovem, morreu de câncer. E eu e Tati estávamos lá no sepultamento e óbvio, uma tristeza profunda aquele momento, e eu muito impactado e a Tati também muito impactada. E naquele momento, o que fazer? E eu me lembro que eu comentei com a Tati, eu falei, faz uma coisa, pega uma bandejinha, acha uma bandejinha por aí, pega copos, enche de água fresca e distribui para as pessoas. E aquilo as pessoas foram tomando, lembra? Foram tomando e de alguma forma trazendo algum conforto. Mas o detalhe, é óbvio, foi bom para as pessoas que tomaram água, né? Claro que foi, mas o meu objetivo não era as outras pessoas em primeiro lugar, meu objetivo era o coração da minha esposa, porque ela esqueceu completamente da tristeza.
porque ela passou então a ocupar a sua mente com o serviço ao próximo e obviamente no temor do Senhor que ela estava fazendo isso. E quando então a gente se dedica ao serviço do Senhor, é algo muito simples de entender. Porque naturalmente, meus irmãos, todos nós caídos, nós temos a prática de ficar olhando para o nosso umbigo. O que eu vou fazer para mim? O que o Senhor vai fazer para mim? Como que está a minha vida? Blá, 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 tudo para mim, eu, mim, no máximo nós. No máximo. Mas o Senhor nos chama para o serviço. E o próprio Senhor Jesus diz lá em João 15, 14 a 16, disse Jesus: vocês são meus amigos. Preste atenção nesse texto. O Senhor está falando de servos e amigos. O Senhor está fazendo uma comparação dizendo que aqueles que são dele já não são servos, são chamados de amigo. Que bom, né? Ser chamado de amigo de Cristo. Então diz Jesus assim: vocês são meus amigos se... E aí ele põe uma condição. É claro que não é você faz para ser amigo de Cristo, mas os amigos de Cristo fazem isso. Se fazem o que eu lhes ordeno. O povo de Deus obedece a Deus. Ele não fica pensando, fica discutindo, fica reclamando. O povo de Deus obedece. E aí o texto diz: já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedir ao Pai em meu nome ele lhes conceda. Percebe, meus irmãos, que a medida do Senhor para sabermos se somos crentes ou não são os frutos. É claro que, inclusive, a disciplina da igreja, ela nunca afirma o que vai ao coração do irmão ou da irmã. A disciplina da igreja aponta para o quê? Para os frutos. Quando a pessoa está em pecado, é ela mesma que está dizendo, não somos nós. Você não precisa olhar para o coração de alguém. Se alguém está pecando, é tão óbvio que é ela que está dizendo: eu estou negando a Cristo com o meu pecado. É claro que o pecado quanto mais. A vergonha, meus irmãos, então, nega a fé. Em compensação, a fraternidade, o testemunho público, a comunhão, o serviço e tantas outras coisas fortalecem a fé. E eu faço uma aplicação geral desses versículos da seguinte forma. Uma pergunta para você: se a Bíblia ainda tivesse sendo escrita hoje, imagine, a Bíblia não está fechada ainda, o Senhor está revelando a sua palavra. Você gostaria de ter o seu nome escrito na Bíblia? A Bíblia não está fechada ainda, meus irmãos, pense comigo. Você gostaria do seu nome estar na Bíblia? A pergunta a resposta talvez seja: depende. Porque seria um registro positivo ou negativo? Fígilo e Hermógenes ficaram com seus nomes registrados na Bíblia, só que eles ficaram conhecidos como aqueles que tiveram vergonha de Paulo, da obra de Cristo e, consequentemente, do próprio Cristo. Em compensação, Onesíforo ficou conhecido também, seu nome também está na Bíblia, mas ficou conhecido como aquele que animava e que contribuía com Paulo e em seu ministério. Percebe que a questão é como que está registrado? E eu termino então a conclusão, seguimos da seguinte forma. Nós precisamos, meus irmãos, sempre fazer para nós mesmos a seguinte pergunta, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso: como está ficando registrado o meu nome na história?
A Bíblia já está fechada, seu nome não vai aparecer mais na Bíblia, não tem jeito. Não o seu especificamente, mas o seu nome vai ficar registrado na história. Aliás, já está sendo registrado. Como o seu nome está registrado na história? Porque, perceba, um coração que não é do Senhor, um coração que abandonou a fé em Cristo, é um coração que abandonou a igreja. As pessoas que abandonam a igreja, isso é um sintoma, não quer dizer absolutamente, mas é um sintoma de que a pessoa abandonou a Cristo. Quem se envergonha da igreja, dos irmãos e da palavra, mostra na prática que se envergonha de Cristo. Porque a vergonha, meus irmãos, é sintoma da condição da nossa fé, ou da inexistência da fé. E devemos olhar alguns aspectos para nos ajudar então a entender isso. Todos nós corremos o risco de negarmos a Cristo. Nós não estamos falando de perda da salvação, estamos falando de negar a Cristo, de envergonharmos o seu nome. Daí a importância dessa instrução ser útil para mim e para você nesta noite, para os nossos corações. O que mostra para mim e para você que nós temos uma fé sem fingimento? Agora o teste não é mais de Onesíforo, de Fígilo, de Hermógenes, é o seu teste. Eu vou dar algumas dicas para você fazer o teste em você mesmo. Ninguém vai fazer publicamente. Em primeiro lugar, você mantém o padrão das sãs palavras e você guarda o bom depósito que você recebeu, versículos 13 e 14? Como você está no seu coração? A palavra de Provérbios 4:23 diz o quê? De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procede as fontes de vida. E aí a pergunta é: do que você está enchendo o seu coração? Meus irmãos, pensem nisso ao longo dessa semana. O que você está pondo no seu coração? Do que você está enchendo? Da palavra de Deus? Da adoração a Deus? Do serviço ao irmão? O que você está usando para pôr para dentro do seu coração? Porque dele é que vão proceder as outras coisas. Em segundo lugar, para você testar a sua fé, você tem tido vergonha do Evangelho? Porque não é para ter. Você não recebeu espírito de covardia, como diz os versículos 7 e 8. O covarde tem vergonha de testemunhar de Cristo, da sua palavra e da igreja. Porém, nós precisamos lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Então, toda vez que você se envergonha do Evangelho, de anunciar o Evangelho para outras pessoas, você está restringindo aquela pessoa de ter acesso ao poder de Deus para ele vir a se render a Cristo. Em terceiro lugar, o contrário da vergonha, graças a Deus por isso, o contrário da vergonha é o testemunho. Nós devemos declarar a Cristo e viver para a sua glória. É um dos pilares da reforma, né? Só lhe deu glória. Gostamos até de falar isso, publicar na internet, né? Mas você tem vivido mesmo para a glória de Deus? Porque veja, todos nós tendemos a nos desviar do propósito de Deus. Que por isso Paulo diz para Timóteo ali no versículo 6, reavive o dom de Deus que há em vós. Nós, meus irmãos, precisamos da Trindade, do Deus Trino, para corrigirmos a nossa vida. A boa notícia é que a Trindade está empenhada
na obra de santificação das nossas vidas. E eu vou mostrar isso para você com 3 versículos. A Trindade está preocupada com você. Versículo 7. Deus Pai nos deu espírito de poder, amor e moderação. O Pai está interessado em você. O Filho está interessado em você. Versículo 9. O Filho nos concedeu a sua graça. E o Espírito Santo está interessado na sua vida também. Versículo 14. Porque diz o texto que o Espírito Santo habita no seu povo. Habita no povo de Deus. Habita nos seus eleitos. Por isso, meus irmãos, eu concluo te lembrando que nós devemos ter ousadia dada por Deus para testemunharmos de Cristo e de sua palavra. Não nos envergonhamos do Senhor, da sua palavra, dos nossos irmãos, da igreja do Senhor. E que o Senhor nos faça cada vez mais firmes na fé, uma fé sem fingimento. Vamos orar? Querido Deus, esses poucos versículos apontam para 2 realidades muito distintas: aqueles que negam o Senhor e aqueles que seguem com o Senhor. Ó Pai, nós queremos ser do grupo dos fiéis, do grupo daqueles que não te negam, do grupo daqueles que não têm vergonha de ti, daqueles que não se envergonham também da igreja, não se envergonham do Evangelho. Mas para isso, Pai, nós precisamos do Senhor. E nós nos apropriamos, nós tomamos posse dessa palavra que aponta claramente que o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, tem interesse em nós e age em nós. Por isso, Senhor, nós descansamos então na Tua promessa. E queremos, Senhor, ser de fato e de verdade reconhecidos como filhos Teus que têm fé sem fingimento. Faz isso em nosso meio, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.